Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Cope, sou biomédico, nutricionista e consultor científico da Copemag Colchões. Se você está assistindo esse vídeo aqui é porque provavelmente tem interesse, em saber mais sobre as nossas tecnologias, principalmente a do campo eletromagnético pulsado. Então essa aqui vai ser uma apresentação um pouco mais técnica, um pouco mais longa, com mais detalhes, mas eu espero que todas as suas dúvidas sejam sanadas através desse vídeo aqui. Caso você tenha alguma dúvida ao final da apresentação, você pode deixá-las nos comentários, ou entrar em contato conosco, que a gente vai ter um grande prazer em respondê-las, tá bom? Vamos lá, a apresentação então. Então eu vou apresentar para vocês o que é o PMF e seus benefícios à nossa saúde. Tá? O PMF nós chamamos ele de campo eletromagnético pulsado. É uma sigla em inglês. Então nós podemos definir o PMF como sendo uma propagação de energia em forma de ondas eletromagnéticas que vão variar com o tempo. Então pense em pacotinhos de energia que são propagados em formas de onda. Assim como nós podemos ver aqui, no exemplo dessa simulaçãozinha de uma onda eletromagnética. Okay? Não vou entrar em termos físicos específicos, em teorias físicas específicas para explicar, mas é a demonstração básica do que é uma onda eletromagnética. Okay? E tem algumas características dessas ondas eletromagnéticas. A primeira que eu gostaria de falar é que ela percorre, apesar de estar bem lento aqui no vídeo, ela percorre na velocidade da luz, em torno de 300 mil km por segundo. Para você ter ideia dessa velocidade, a gente consegue dar 7 voltas e meia na Terra em apenas 1 segundo. Tá? Ela também é uma onda eletromagnética pulsada, ou seja, ela não é de forma intermitente, sem parar. Ela funciona em pulsos, como se fosse um liga e desliga. Tá? E ela também é uma onda de baixa frequência. Quando a gente fala que é uma onda eletromagnética de baixa frequência, ela é uma onda de baixa energia e, portanto, uma onda não ionizante, ou seja, ela não gera danos ao nosso material genético. Não é toda onda eletromagnética que gera dano no material genético, ok? E quando a gente fala também especificamente aqui em dispositivos de PMF, a gente vai ter basicamente um gerador de pulso, que vai controlar a intensidade, a frequência e duração desses pulsos eletromagnéticos. E nós vamos ter também a presença de bobinas eletromagnéticas, que vão ser responsáveis por criar esses campos magnéticos pulsados e aplicar eles no nosso corpo. Nós podemos encontrar essas ondas eletromagnéticas naturalmente na natureza. E o principal emissor delas é o nosso Sol. O nosso Sol emite uma grande variedade de ondas eletromagnéticas que a gente pode ver aqui pelo espectro eletromagnético. Algumas delas são benéficas e outras mais maléficas ao nosso organismo. As ondas mais benéficas são as que mais nos atingem. Então nós temos ali o raio infravermelho, em torno de 50% das ondas eletromagnéticas que atingem a superfície do nosso planeta são infravermelho. Que são importantíssimas para a manutenção da vida aqui, são as ondas que transmitem, nos fornecem calor do Sol. Os outros 42% das ondas eletromagnéticas é a luz visível, então, ou seja, as luzes que nós enxergamos é uma onda eletromagnética também, o nosso organismo se adaptou a enxergá-las. E uma porção pequena dessas ondas é as ondas UV, ultravioleta. A onda ultravioleta também é importante para a vida no planeta. Por quê? Porque a gente sabe que na biologia essas ondas UV elas são importantes ao entrar em contato com a nossa pele e iniciar o processo de formação de vitamina D no nosso organismo. E agora, as ondas mais nocivas, as ondas do mal, vamos dizer, os raios gama e os raios X, por exemplo, são todos filtrados na nossa atmosfera. Então nós não entramos em contato com eles. Para vocês terem noção da importância dessas ondas eletromagnéticas para a vida no nosso planeta, nós temos algumas espécies, os pássaros, por exemplo, que se adaptaram a enxergar um espectro específico dessas ondas, que é o raio UV, ultravioleta. Então os pássaros enxergam em ultravioleta. Então nós humanos, na nossa visão, a gente vê um passarinho preto, como eles enxergam uma gama maior de ondas,
eles acabam enxergando dessa forma aqui diferente, como vocês veem à direita. Isso aqui ajuda essas espécies, não é por mero luxo, né? Isso aqui é um desenvolvimento dessas espécies do nosso planeta para ajudar eles, por exemplo, a identificar sexo, se é macho, se é fêmea, ou a identificar os seus ovos no ninho. As espécies se adaptaram. Assim como também tem alguns animais que desenvolveram órgãos sensoriais para detectar o infravermelho. Por exemplo, a cobra detecta infravermelho e os cachorros também têm órgão sensorial para fazer detecção de infravermelho. Então, o nosso Sol emite ondas eletromagnéticas, porém o nosso planeta Terra também tem a capacidade de gerar elas. Através de um dos fenômenos do geomagnetismo, nós geramos um campo magnético em torno do planeta, pelo que a gente chama de efeito dínamo, que ocorre lá no núcleo externo do planeta, né? E esse efeito dínamo gera esse campo magnético. E o que acontece é que a frequência dessas ondas geradas por esse efeito dínamo pode ser medida por um cientista chamado Klaus Piontek. E esse cientista ele detectou que a frequência dessas ondas é em torno de 11,79 a 30,8 Hz. Né? Pensa nessa frequência de ondas magnéticas como se fosse a respiração do nosso planeta. Tá? Fazendo uma analogia aqui bem simples para vocês. E além desse campo geomagnético no nosso planeta, a gente também tem a chamada ressonância de Schumann, que é um fenômeno eletromagnético que ocorre causado por descargas atmosféricas. Então a gente tem em torno de 7 milhões de raios no planeta por dia, e esses raios geram esse conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam aqui, ó, nessa cavidade entre a superfície da Terra e a ionosfera. Ok? Então, como a gente está vendo nesse videozinho aqui, ó, da simulação, tem a onda eletromagnética e a propagação delas dentro dessa cavidade, e que o cientista Schumann, da Universidade de Munique, também descreveu a frequência dessas ondas aqui, sendo em torno de 7,83 Hz até 32 Hz. Pois bem, eu falei com vocês então até o momento que o nosso Sol emite essas ondas eletromagnéticas, elas são importantes para a vida no planeta. Né? O nosso planeta também tem um campo magnético fundamental para a nossa existência aqui, mas eu não fiz ainda a relação dessas ondas com a biologia, com o corpo humano, né? Com o tecido biológico. Então, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Em 1963, o professor Zimmermann, junto da sua equipe, desenvolveu um equipamento chamado de SQUID. Esse equipamento nada mais é que um sensor de fluxo magnético muito sensível. Então, ele detecta ondas de baixíssima frequência, ou seja, de baixíssima energia. Ele detectou essas ondas emanando das mãos de pessoas que praticavam a tal da cura energética. E que lá em 92... no Japão, pelos cientistas japoneses, essas evidências também foram comprovadas. Né? Eles fizeram pesquisas em mestres de Qigong e viram que uma frequência de baixíssima, né, de ultra baixa frequência era emanada da mão, né, dessas pessoas que praticavam cura energética. O fato aqui que é importante, né, da pesquisa deles é de que o nosso corpo emana energia eletromagnética. Então, ora, se ela emana energia eletromagnética, é porque ela tem uma função biológica. Nosso corpo não produziria ela à toa, deve ter uma interação. E a primeira vez que essa interação entre onda eletromagnética e o tecido biológico foi mostrada foi lá em 1970, com o professor Ross. Ele mostrou lá que existe essa interação, principalmente entre células e tecidos biológicos do sistema nervoso, onde ele observou que ondas de determinada frequência têm capacidade de estimular ou inibir processos celulares. No caso, ele encontrou respostas celulares em frequências de 3 a 25 Hz. Quando ele utilizava uma frequência fora dessa daqui, o tecido não tinha nenhuma resposta e, portanto, não apresentava nenhuma alteração. Para isso daqui, ele chamou de janela de Eddy, ou janela biológica, ou seja, você imprime essa frequência específica aqui e o tecido tem uma reação. Qualquer frequência fora disso, o tecido não responde. E se vocês lembrarem, a frequência de Schumann e o geomagnetismo do nosso planeta emitem frequências muito próximas dessa que ele encontrou. As frequências lá eram de 7,83 a 32 Hz, muito próximas ao que o professor Ross encontrou aqui. Outro fato que mostra
a interação entre ondas eletromagnéticas e tecido biológico é a teoria de biofótons do professor, né, alemão Fritz Albert Popp. Ele demonstrou lá em 76 de que o nosso corpo não é regulado apenas por interações químicas e a ação regulatória do sistema nervoso, né? Existe sim uma comunicação eletromagnética entre elas, entre as células, elas se comunicam assim, através, né, das ondas, e para isso ele chamou teoria de biofótons. E finalmente, para encerrar essa parte, né, tem outras 3 informações que eu queria mostrar aqui para vocês. A primeira é essa experiência do bunker em 1966 que fizeram na Alemanha. Basicamente eles construíram um bunker isolado de qualquer tipo de interferência externa, inclusive de ondas eletromagnéticas, e eles colocavam, né, os participantes lá dentro e observavam, né, as alterações fisiológicas que aconteciam com essas pessoas, não só fisiológicas, como também mentais e etc. E eles perceberam o quê? Que quando eles isolavam as pessoas de qualquer campo eletromagnético, ele provocava alterações negativas no organismo delas. Primeiro, a desregulação mais evidente que eles perceberam foi do ciclo circadiano. Uma disrupção completa do ciclo circadiano, além de pessoas demonstrarem problemas de estresse, dor de cabeça, problema emocional, sintomas depressivos. E o mais interessante é que, quando ele reinseriu essa frequência magnética, mais especificamente de 7,83 Hz, os sintomas desapareciam. Ou seja, ele reinseriu dentro do bunker uma frequência eletromagnética exatamente igual à do nosso planeta, a frequência de Schumann. Além disso daqui, dessa pesquisa, a segunda pesquisa aqui, no Japão, o Dr. Nakagawa, ele percebeu que quando as pessoas ficavam isoladas do campo magnético da Terra, mais especificamente ele observou isso em operários de uma indústria, né, que viviam isolados em uma estrutura de metal e cimento, isso também provocava sintomas neles, como fadiga, insônia, dores generalizadas. E que quando ele reaplicava um campo eletromagnético de forma sintética nessas pessoas, resultava na melhora dessas condições. E não à toa, a NASA, quando colocou seus astronautas no espaço, né, expostos à microgravidade, fora do campo eletromagnético ideal, os astronautas relatavam os mesmos sintomas que a gente pode evidenciar aqui nas outras pesquisas. Tanto é que a NASA teve que desenvolver uma solução para isso, para esse problema que os astronautas estavam enfrentando. E em 2009, o Thomas Goodwin e a equipe dele desenvolveram, né, ganharam lá a sua primeira patente do equipamento gerador de campo eletromagnético pulsado, que imitava o campo eletromagnético do nosso planeta. E com isso daqui, eles conseguiram melhorar, vamos dizer assim, a qualidade de vida, né, do astronauta no espaço. Eu creio que com essas informações aqui que eu passei para vocês tenham podido compreender um pouco mais, né, da relação íntima que tem entre o eletromagnetismo e a nossa saúde. Toda vez que nosso corpo fica isolado do campo magnético do nosso planeta, a gente desenvolve sintomas e doenças. Aí o que eu quero discutir com vocês agora aqui é uma problemática, que é uma pergunta muito comum que pode acabar surgindo. Que as pessoas falam: Fernando, legal, mas você falou que no nosso planeta nós encontramos isso de forma natural. Então, eu posso ir lá fora ao ar livre, colocar os pés na Terra e receber esse campo magnético. Correto? Não. Por quê? Porque nós temos uma condição moderna, hoje em dia, chamada de eletroesmog. O que é o eletroesmog? São interferências eletromagnéticas criadas pelo nosso desenvolvimento tecnológico. Então, equipamentos como, por exemplo, computadores, né, que emitem sinal de Bluetooth, Wi-Fi, os celulares, ondas de rádio, ondas de sinal aqui, torres de celular, né, cabeamento elétrico e até mesmo as condições de moradia nossas modernas, que é a base basicamente de aço, né, e concreto, tudo isso aqui faz com que ocorra interferência eletromagnética e as construções nos isolam, né, como se fosse na experiência do bunker lá. Então as nossas construções também promovem
esse isolamento eletromagnético. Quer uma prova disso? Você, quando tem na tua casa um modem, o sinal do Wi-Fi é uma onda eletromagnética. Quando você está no teu quarto, do lado do teu modem, é perfeito o sinal. Quando você vai para a sala da tua casa lá, o sinal cai. Por quê? Aço e concreto. Eles bloqueiam essa onda eletromagnética. Assim como eles também têm a capacidade de bloquear essa onda eletromagnética natural do planeta. O segundo fator para que você tenha que suplementar, né, esse PMF seria a demonstração que os cientistas colocaram de uma diminuição da força do geomagnetismo no nosso planeta. Ou seja, nosso planeta já é um jovem senhor de muitos bilhões de anos de idade. E eles estão, infelizmente não é pesquisa conclusiva ainda, mas eles estão muito desconfiados que nosso planeta está sim perdendo a força magnética. E se torna, portanto, fundamental a gente acabar suplementando, né, entre aspas, esse PMF, de acordo com o que os cientistas até então estão nos indicando. Mas, de qualquer forma, o eletrosmog é um problema mais do que suficiente já para que você precise de um equipamento que tenha PMF nele. E agora, finalmente, creio que esse seja, né, o ponto que as pessoas mais procuram, né, em relação a essa apresentação, quais os efeitos benéficos no organismo, né, e quais os mecanismos pelos quais eles agem. Pois então, se eu fosse resumir para vocês em poucas palavras, Fernando, o que o PMF vai me trazer de bom? Então ele vai diminuir dor, diminuir inflamação e aumentar a tua microcirculação vascular, trazendo todos os benefícios que essa melhora da circulação pode trazer ao teu organismo. Simples assim. Agora, eu sei que tem pessoas que são mais questionadoras, né? Elas querem saber um pouco mais a fundo como que isso funciona, e é isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, lógico, eu não vou entrar em muita especificidade, né, de exatamente tudo que está acontecendo aqui, isso acaba se tornando muito complexo, né? Para isso tem os artigos aí que já descrevem bem esse mecanismo de PMF na membrana celular. Então a gente já pode começar aqui dizendo que o PMF, o campo eletromagnético pulsado, vai agir na membrana das células, tá? Mais especificamente nos canais de íons. E a gente sabe que nós temos vários canais de íons nas células. Aqui, nesse caso específico, íons de cálcio. Mas a gente tem íons de potássio, de cloreto, a gente tem de sódio, ok? Então aqui, mais especificamente, a gente vai falar sobre o de cálcio. Então o PMF ele vai agir nessa membrana, ele vai fazer uma despolarização da membrana, vai ocorrer uma abertura irregular desses canais na membrana, tá? Esses canais de membrana é como se fossem poros na membrana, que é por ali que vai entrar e sair as coisas da célula, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, nesse caso aqui, quando ocorre essa entrada irregular de íons de cálcio na célula, vai ter uma ligação com uma proteína chamada de calmodulina. Essa calmodulina é muito importante para diversas funções intracelulares que ocorrem. Entre uma delas, a gente pode colocar aí uma série de ativações enzimáticas que vão levar à liberação de óxido nítrico e CGMP, ok? Essas substâncias vão levar a uma transcrição de genes no DNA e produção de outras moléculas, né? Fatores de crescimento, receptor de membranas e proteínas. Isso daí vai levar a um processo de regeneração e equilíbrio da homeostase celular, ou seja, equilíbrio das funções celulares. Isso aqui é de forma bem resumida e bem direta para vocês, gente. Ou seja, é uma série, né, de reações em cascata que vai acontecer no ambiente intracelular da célula, dentro da célula. Agora, no sentido macroscópico, nós podemos observar o quê? O que eu relatei para vocês: redução de inflamação, redução de dor, uma diminuição de edema e regeneração do tecido, devido a aumento daquela microcirculação vascular. E nós podemos observar esses efeitos também em vários tipos de células, tá? Não são células, funciona uma célula ou outra, não. As células, por exemplo, algumas células observadas, que a gente pode observar esses efeitos, células endoteliais, ou seja, células de vasos sanguíneos e linfáticos, fibroblastos,
ou seja, são as principais células envolvidas aí no processo de cicatrização. A gente observa isso em células musculares, observamos isso também em condrócitos, que são células do tecido cartilaginoso, ou seja, nossas cartilagens, osteoblastos, que são células envolvidas aí na produção, né, na formação de tecido ósseo, e até mesmo nas células do sistema imune. E é óbvio, gente, aqui eu dei um pequeno exemplo extremamente resumido para vocês, mas se você que é, né, de repente é da área da saúde, é um entusiasta ou quer saber mais, né, sobre isso, você pode procurar basicamente na base de dados aí PubMed da vida, né, sobre efeitos do PMF na membrana celular. Procure por esse tema que você vai achar mecanismo, diversos artigos lá descrevendo esse mecanismo e você consegue ter mais detalhes sobre eles lá, ok? O PMF pode nos ajudar também de forma local na redução de dor. Então nós temos ao longo de todo o nosso corpo que a gente chama de nociceptores, que basicamente são terminações nervosas que quando a gente sofre uma lesão, uma pancada, um corte, eles vão enviar sinais ao nosso cérebro e sinalizar que algo de errado tem ali através da dor, né? Então, o PMF ele vai agir de forma local, como? É através de microcorrentes que ele vai induzir ali nessa região que você sofreu dano, ele vai diminuir a tua percepção de dor. Agora, é óbvio, gente, se você tem um processo inflamatório crônico e você não sabe a origem dele, você tem que procurar tratar a origem também através do seu médico aí, tá? O que o PMF vai fazer, ele vai atenuar essa dor, caso seja, por exemplo, uma inflamação aguda, né? Uma inflamação que seja natural, saudável, né? O processo inflamatório agudo é normal de acontecer no nosso organismo. O problema é o processo inflamatório crônico, aquele que perdura durante meses, anos. Aí você tem que procurar um médico para ver a causa, né, que está levando essa inflamação crônica. Porque senão o PMF também não vai surtir o efeito de tapar esse buraco, né, para o resto da vida. Ele vai ajudar ali num processo inflamatório agudo durante alguns dias ali e vai ser isso aí, ok? Eu ainda trouxe aqui para vocês esse artigo relacionado a processo inflamatório, mostrando que a PMF tem a capacidade de modular a inflamação, diminuindo citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 1-beta e a TNF-alfa, que estão ligadas diretamente ao desenvolvimento de doenças como, por exemplo, diabetes tipo 2 e doença de Crohn. Ainda nesses artigos aqui, o da esquerda, ele nos mostra que o PMF ativa receptores de membrana que levaram à inibição da produção de fator nuclear Kb. Né, a ativação aberrante desse fator nuclear Kb contribui para o desenvolvimento de vários distúrbios autoimunes, inflamatórios e desenvolvimento de doenças cancerígenas. E no estudo da direita, o PMF se mostrou eficaz na regulação do estresse oxidativo nas células, aumentando, por exemplo, uma proteína chamada HSP70, que é Heat Shock Protein, ou proteínas de choque térmico, e também o aumento de superóxido desmutase, que promove a recuperação muscular e diminui a inflamação do músculo esquelético. O superóxido desmutase também protege nossas células de danos contra o DNA, gente. Ela está muito relacionada à proteção contra doenças neurodegenerativas. E finalmente aqui eu coloquei só uma referência, né, para vocês de uma série de estudos aqui, onde vocês podem procurar caso tenha mais interesse no assunto, né, mostrando a eficácia do PMF lá na redução de dor, e que ele tem até mesmo se a gente for comparar, né, uma eficácia equivalente a anti-inflamatórios em doses baixas e sem nenhum dos efeitos colaterais do anti-inflamatório. E finalmente, para encerrar nossa apresentação aqui, né, tenho certeza que ela deve ter ficado bastante longa, mas tenho certeza que você chegou aqui e está bastante interessado no assunto, do efeito benéfico, né, do PMF na melhora da circulação sanguínea. Então, quando a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter liberação de algumas proteínas no sangue que façam com que corra o empilhamento das hemácias, né, que a gente chama com essa palavra aqui, roulox, né, que é uma palavra francesa, creio eu. E quando a gente tem processo inflamatório, ocorre esse empilhamento e vai dificultar a circulação sanguínea, né, dentro dos vasos sanguíneos.
E para vocês terem noção, os capilares sanguíneos nossos, eles são muito estreitos. A hemácia só consegue passar ali, dependendo do tamanho, né, do diâmetro do capilar, ela só consegue passar uma célula por célula, e dobradinha ainda a hemácia passa, né? Então, o PMF vai ajudar muito nessa questão de microcirculação. E se você tem uma melhora da microcirculação, consequentemente, você vai ter uma melhor oxigenação do tecido, vai ter mais nutrientes chegando ao tecido e uma melhor recuperação desse tecido. Então, acho que é isso mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês. Não vou me prolongar mais, né? Eu creio que eu tenha deixado bastante referências para que vocês possam consultar e ver que não é achismo, né? Não é o que eu acho. Eu gosto de procurar sempre evidências, ver o que existe, o que a ciência nos mostra e apresentar para vocês os benefícios que esse produto pode trazer. Ok? Então, espero ter ajudado bastante. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí abaixo ou entre em contato com a gente, que a gente também pode tirar as dúvidas. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até mais.